Um dia o Senhor ordenou a Jeremias: vai à casa do oleiro para ver o que fazia. Jeremias lá chegando, logo ele observou: o oleiro fez um vaso, o qual caiu e quebrou. Não poderei fazer como fez este oleiro, te quebrar todo em pedaço e te pôr todo inteiro. Eu tenho este poder, vós sois pra mim como barro. Eu posso te amassar e fazer um novo vaso. Tem vaso na igreja que o Senhor não usa mais, só serve pra contenda e dá lugar pra Satanás. Mas lembra que o Senhor, o nosso grande oleiro, ele pode te amassar e fazer um vaso verdadeiro. Não poderei fazer como fez este oleiro, te quebrar todo em pedaço e te pôr todo inteiro. Eu tenho este poder, vós sois pra mim como barro. Eu posso te amassar e fazer um novo vaso. Irmão, porque cantava ao Senhor com muita unção, hoje já não canta mais, tá perdendo até o dom. Muitas vezes profetizava, até línguas tu falou, hoje é um vaso quebrado, distante do teu Senhor. Não poderei fazer como fez este oleiro, te quebrar todo em pedaço e te pôr todo inteiro. Eu tenho este poder, vós sois pra mim como barro. Eu posso te amassar e fazer um novo vaso. Meu irmão, tu quer um vaso na casa do teu Senhor, fica pois na posição como um vaso de valor. Deus só usa vaso limpo na seara do Senhor, seja tu vaso de honra para uso do Senhor. Não poderei fazer como fez este oleiro, te quebrar todo em pedaço e te pôr todo inteiro. Eu tenho este poder, vós sois pra mim como barro. Eu posso te amassar e fazer um novo vaso. Eu posso te amassar e fazer um novo vaso. Louvado seja o santo nome do Senhor, irmãos. A paz do Senhor a todo o mundo. Glórias a Deus. Irmãos, a gente prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, que é um evangelho totalmente diferente do velho, porque o velho, irmãos, se você tropeçar num só mandamento da lei, você é culpado de todos. Agora veja bem, meu irmão, você que muitas vezes odeia o nome de Jesus. Você sabia que você só está vivo por causa de Jesus Cristo? Você já parou para pensar sobre isso? Que você só está vivo por causa de Jesus Cristo? Porque se não fosse Ele, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum. Porque Ele veio, irmãos, mostrando ao homem o perdão. Ele veio, irmãos, mostrando ao homem o amor. Ele veio mostrando, irmãos, a misericórdia, a sua justiça, que é diferente da justiça do mundo. A justiça de Deus é diferente, você sabe disso. E aqui, meus irmãos, eu tenho que pregar a verdade para vocês entenderem. Porque muitos estão deixando, irmão, de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo e ouvindo aquela lei mosaica,
que só serve, irmãos, para matar os outros. Aquela lei mosaica, irmãos, é só dente por dente, olho por olho. Você está entendendo? E Jesus trouxe a graça, irmãos. É por isso que nós estamos vivendo. Aí eu pergunto para você, por que você não dá valor à graça de Deus, que ela perdoa, ela ama, ela pratica a justiça. Deus é bom, Jesus Cristo é bom, cheio de misericórdia e perdão. E aí, meus irmãos, muitos estão vivendo a lei mosaica ainda até hoje. Por quê? Porque se alguém te fere, tu vai ferir aquela pessoa também. Existe uma diferença. Se alguém te fere, você também, pela lei, é dente por dente, olho por olho. Aí você vai ferir aquela pessoa também. Se você matou, você vai morrer também. Se você roubou, você vai para a cruz, ser crucificado e morto. Se você comete algum ato de adultério, você é apedrejado no meio da rua, pela lei. Jesus veio, irmãos, trouxe a graça para a gente viver pela graça. Por quê? Jesus disse assim, ó, se você perdoar, você também tem perdão. Por quê? Porque você não vai matar ninguém. Porque existe dentro de você o perdão, você vai perdoar. Aí quando você partir, irmãos, porque Jesus, irmãos, ele prega esse evangelho, tudo com base, tanto aqui na terra, principalmente nos céus, principalmente quando a gente morrer. Então ele prega esse evangelho, irmãos, de acordo com a sua obediência, para que você seja salvo. Então ele veio mostrar, irmãos, para nós que através da graça é melhor vivermos, porque nós não levamos nada deste mundo. Por mais que você se dedique, por mais que você obtenha muitas coisas nesta vida, por mais que você alcance muitas riquezas, muito dinheiro, muita fama, muito orgulho, muita soberba, você, irmão, não vai levar nada disso, porque a tua carne, que você trabalha em função da carne, você não trabalha na função do espírito, porque se você trabalhar na função espiritual, você vai alegrar a tua alma diante de Deus. Você será absolvido de tudo aquilo que você praticou, se você viver pela graça. Mas quando você vive, irmãos, pela lei e você enrica, você adquire muitos bens. Aí, irmãos, você, além de não receber nada, além de não levar nada com você, você ainda vai para um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de ranger de dente, irmãos, que é a condenação eterna. Aí, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para esquecer os livros dos homens, porque se você tiver com base nos livros de homens, aí, meu irmão, você vai chorar na tua morte, você vai gritar, você vai sofrer muito, porque você vai para um lugar de tormento. Mas se você ler a Bíblia, irmãos, que é o único livro que Deus deixou, ele é sagrado, irmãos, ele é sagrado. E a palavra do Senhor ainda diz, irmãos, se alguém tentar mudar, irmãos, a palavra de Deus, essa pessoa já perdeu a salvação, irmãos. Você tentar mudar a palavra de Deus. Aí você quer assistir mudança dessa palavra, irmão, sabendo que a pessoa vai morrer e vai perder a salvação, aí você ainda quer seguir essas pessoas que estão adulterando a palavra de Deus em outros livros que não tem nada a ver com a verdade, irmãos. Está tendo tanta mentira, irmãos, nos livros de homens, e você não pode seguir esse livro, irmão, senão você vai se deparar com a condenação eterna.
Porque o único livro, irmãos, que salva, que é a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que ela é a verdade, ela é espiritual e ela é a verdade. É ela, irmãos, que vai nos salvar. E o próprio Jesus Cristo, irmãos, que é o nosso Salvador, ele escreveu dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você está entendendo, irmãos? O próprio Jesus disse assim, ó, e são elas, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, são elas que testificam de Jesus Cristo, não é outro livro. Não são outros livros, irmãos. É a Bíblia Sagrada, o nome já diz, ó, Bíblia Sagrada, ou seja, Bíblia Santa. Foi escrita, irmãos, foi escrita pelo homem, mas com a presença do Espírito Santo de Deus. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, o homem, ele pode ter o Espírito Santo de Deus dentro dele para escrever a palavra do Senhor, e ele pode ter o espírito do diabo para distorcer, para adulterar a palavra do Senhor. Tem dois espíritos, por isso que eu preguei outro dia sobre dois espíritos na terra. Um é o Espírito Santo de Deus e o outro é o espírito do erro, que é o espírito do diabo. Né? O espírito do erro é o espírito do diabo. Então, como é que você vai pegar, deixar de crer no livro sagrado, no livro santo, para crer, irmãos, no livro que o homem fez com base nos seus pensamentos, nas suas ideias ideológicas? Não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Aí, meu irmão, é por isso que muitos irmãos, muitos estão pensando que salvação é participar da Santa Ceia. Tem muita gente pensando isso. Você já observou que tem muita gente pensando nisso? Que a salvação é baseada na Santa Ceia? Aí você diz assim, mas pregador, a Santa Ceia, nós pedimos perdão a Deus de todo o pecado para poder tomar a Santa Ceia. É, irmãos, mas só tem um detalhe. Quando você se arrepende, irmãos, de praticar um pecado, você não pode mais cometer ele. Quando você se arrepende, você é santificado pelo poder de Deus. A tua alma é santificada. Tanto é, irmãos, que existe o batismo, né, nas águas. Aí você é santificado. Você não pode mais, irmão, voltar à prática do pecado, porque você leva novamente Jesus Cristo ao vitupério da cruz do Calvário. É só você chamar a palavra lá na internet, vitupério. Você leva Jesus Cristo ao vitupério da cruz do Calvário novamente. Por quê? Você não já se arrependeu? Já ou não? Porque Jesus falou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Essa conversão tem que ser a Jesus Cristo. Eu gosto de explicar bem explicadinho, irmão, para não ter erro na sua mente de você querer acompanhar outro livro que não tem nada a ver com salvação. Jesus falou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e vindo assim, o tempo do refrigério pela presença do Senhor na tua vida. Então, meus irmãos, a gente tem que se arrepender e se converter a Cristo, para que os nossos pecados sejam apagados. Se não houver isso, irmãos, os pecados vão continuar acontecendo. Aí o que diz a Bíblia? Se continuar acontecendo, você disser que se arrependeu de praticar aquele pecado ou aquela coisa que você fazia antes, e você volta a fazer aquilo que você
fazia antigamente ou antes. Aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você volta a crucificar novamente Jesus na cruz do Calvário. Leva ele ao vitupério da cruz. E lá no livro, se não me falha a memória, de Pedro, né? Fala também a respeito que nós, quando vomitamos o pecado, aí você não pode mais comer do seu próprio vômito. E a porca lavada, né, que foi lavada, tipo assim, ó, você não já foi batizado, não foi lavado nas águas, para que você seja limpo. Porque quem está vivendo para Cristo, irmão, tem que estar limpo. Correto? Quem vive para Cristo tem que estar limpo. Aí a palavra de Deus diz o quê? A porca lavada voltou ao espojadouro de lama. E o estado do derradeiro é pior do que o primeiro. Porque entra mais demônios, irmão, na vida da pessoa que repete o pecado. Entra mais demônios. Aí, irmãos, a gente tem que ter cuidado a respeito de Santa Ceia, irmãos, porque tem muita gente ceando, dizendo que vai ser salvo por causa da Santa Ceia, aí volta ao pecado, irmãos. Volta ao pecado. Aí a porca lavada volta ao espojadouro de lama. E o cachorro voltou a comer do seu próprio vômito. Ou seja, você não já tinha vomitado aquele pecado? Pecado é como se fosse um vômito, irmão. Você vomita ele, ó, vomita. E aí você entra nos caminhos do Senhor limpo, né? Aí você é lavado com o batismo. Teus pecados são todos perdoados. Você fica limpo, 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 limpo. Mas se você voltar, irmãos, aí você volta também a levar a Jesus Cristo para o vitupério da cruz do Calvário, ou seja, você volta a matar Jesus novamente. Você está entendendo? Aí você diz, pregador, então me dê um exemplo. Um exemplo bem claro, irmãos, que você conhece demais, todos conhecem, todo mundo conhece esse exemplo. O de Judas Iscariote. Só para você ter uma ideia, ele andava com Jesus. Ele também pregava essa palavra. Mas a mente dele, irmão, a alma dele, não pensava nas coisas do céu, era só na da terra. E aí, meu irmão, minha irmã, ele participou da Santa Ceia também. Depois vendeu Jesus por 30 moedas de prata e mataram Jesus. Depois ele se enforcou. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo foi visitá-los. O apóstolo Paulo foi visitar os filipenses. E chegou lá, Paulo chorou. Chorou, irmãos, amargamente. Chorando, ele disse, vocês são inimigos da cruz de Cristo porque vocês só pensam nas coisas terrenas. Quando você se torna inimigo da cruz de Cristo, você volta ao vitupério da cruz do Calvário, você volta a matar Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, será que vai encaixar essa palavra na sua cabeça ou não? Ou você vai esperar no dia que Jesus voltar para julgar e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque praticaram iniquidade. Olha só. Será que a gente pode, irmão, voltar a praticar iniquidade? Vocês viram quando Jesus ali salvou Maria Madalena, ele disse, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou.
Aí ele disse, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Quando você tem esse encontro com Cristo, irmãos, aí a ordem é essa, ó, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Quais são essas coisas? Uma é a condenação, irmão. Uma dessas coisas piores é a condenação. Tanto aqui como lá. Porque você leva Jesus Cristo ao vitupério da cruz do Calvário. É por isso que ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que eu não conheço, eu não vos conheço, eu nunca vi vocês. Jesus vai dizer desse jeito, eu nunca vi vocês, porque vocês não pararam de praticar o mal. E aí, meus irmãos, eu tenho que pregar essa verdade, eu tenho que pregar porque é o seguinte, irmãos, o povo será julgado e eu tenho que pregar para que o povo saia. Tem muitas pessoas saindo, irmão, do mundo do erro. Tem muita gente já saindo do mundo do erro porque já estão, irmão, pensando na condenação eterna e na salvação eterna. Porque lá, irmão, você sabe, não tem mais jeito. Lá não tem mais jeito, irmãos. Vocês sabem como é que é o juízo de Deus. Vocês já viram lá no livro de Tiago como será o juízo de Deus. É sem misericórdia, irmãos. É só você procurar no livro de Tiago, até na internet você pode chamar lá. O juízo de Deus é sem misericórdia. Aí você diz, poxa, mas Deus não é misericordioso? É, irmãos. Mas você teve misericórdia de alguém? Você faz misericórdia, você pratica misericórdia? Porque a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia no juízo. Porque a misericórdia de Deus, irmão, triunfa em juízo. Ela triunfa. O que é triunfa? Ela tem alegria, irmãos. No juízo de Deus, a misericórdia, ela tem alegria. Triunfar quer dizer ter alegria. Aí, irmãos e irmãs, vocês têm que observar tudo isso que está escrito na palavra de Deus, irmão, porque a gente ouve esta palavra, a gente lê ela, a gente passa por ela na hora da leitura. Aí você vê lá Jesus falando, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O fogo eterno, irmão, já é o lago de fogo, não é mais o inferno. Prestem bastante atenção. O fogo eterno já não é mais o inferno, é lago de fogo. Quando é que ele vai dizer isso? Apartai-vos de mim, malditos? No juízo final. São as almas que vão ser julgadas, que estão no inferno e que muitos, irmão, não vão se arrepender. Muitos não vão se arrepender. Eu já preguei num vídeo meu que o arrependimento é dado por Deus. Pode Deus salvar alguém no inferno? Claro, irmãos. Pode. Só, irmãos, que a salvação, só Ele conhece o coração do homem, da mulher. Só Ele conhece. Porque muitos praticaram alguns erros sem conhecer essa palavra. Mas quando você conhece, aí é diferente, irmãos. O juízo é pesado para quem conhece essa palavra. Por exemplo, o juízo para mim é pesado, porque eu conheço a palavra. Então, é um juízo pesado. Mas para quem não conhece, irmãos, o juízo de Deus já vai depender, irmãos, da decisão de Deus sobre as vidas, sobre cada coração. Por que pecaram? Se tivesse ouvido a verdade, teriam chorado amargamente, mas não tiveram oportunidade de ouvir essa verdade. Por isso, meu irmão, eu prego a verdade de Deus. Se você está chorando nesse momento, você aí, irmão, irmã que está me ouvindo agora,
Se você estiver chorando, é porque Deus está falando contigo, no profundo do teu coração. E quem sabe você pode tomar essa decisão, né? Porque Deus, irmão, não obriga ninguém a servir a Ele. Ele só prega e diz assim, ó, se você sentir nas profundezas da tua alma que quer salvação, e você se esforçar, porque quando Deus falou para Josué, ele disse, Josué, tem de bom ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo. Porque, irmãos, a palavra de Deus tem que ter bom ânimo para seguir ela, porque não é fácil, não. Você vê bloqueio de tudo quanto é lado, irmãos. Bloqueio de tudo quanto é lado. Você vê o bloqueio que Satanás colocou em Daniel. Você viu? As orações de Daniel, irmão, não estavam chegando ao trono de Deus. E olha que Daniel era um homem de Deus, um homem santo, um homem que vivia para Deus. E Daniel, irmãos, orou muito, muito mesmo, jejuou. E a oração, irmão, estava sendo impedida por Satanás para não chegar no trono de Deus. Para você ver como é que é. Aí tem muitos irmãos que numa hora dessa desiste. Ah, eu não estou conseguindo, o diabo está bloqueando, aí você desiste, aí o diabo fica alegre quando você desiste. O diabo fica alegre, sabe por quê? Porque você está perdendo a tua salvação. O que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Guarda o que tu tens, ó, guarda, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa? É a coroa da salvação. É a coroa da salvação, irmão. Guarda ela. Aonde? No teu coração. E coloca ela dentro do teu coração. Não deixa ela sair de forma nenhuma, porque se ela sair, Deus o livre, irmão. Acabou o teu tempo todinho que tu vivia para Cristo, acabou todinho, porque tu não guardou a tua coroa. E aí, meu irmão, você vê como é que Satanás trabalha aqui nessa terra. Daniel depois conseguiu que a sua oração chegasse até o céu, até o trono de Deus. Mas ele foi impedido. A palavra do Senhor não mente. O próprio Daniel, irmão, que era um homem santo, um homem de Deus. Sabe quem também foi impedido por Satanás? O apóstolo Paulo. Ele ia viajar para uma cidade, irmão, se não me falha a memória, era Tessalonicenses, a cidade Tessalônica. Se não me falha a memória, né? Porque às vezes a gente esquece, né, irmão? Eu também já estou numa idade que eu li muito, mas às vezes eu esqueço das coisas, né? Mas Deus sabe do meu coração, sabe que eu não prego por nenhum tipo de maldade, para fazer qualquer coisa que venha acarretar minha alma. Não. Às vezes a gente esquece, mas a maior importância, irmão, é quando você prega com consciência daquilo que aconteceu e que traz a história certa, né, irmãos? Traz a história certa. Agora, o fato de você, às vezes, esquecer uma cidade, né? Outro dia eu preguei, eu acho que foi na pregação anterior, né? No vídeo anterior, eu preguei que Jonas, ao invés de ir para Nínive, que era a cidade que Deus mandou que ele fosse, Nínive, prega o evangelho, né? Eu falei que foi a cidade de Jope, mas não foi Jope, foi Tarsis, né? Depois eu olhando direitinho, às vezes a gente esquece, mas é por causa da velhice, né? A gente está ficando velho, um pouco esquecido por causa também da diabetes, né, irmão? Eu tenho um problema de diabetes, às vezes a gente esquece. Agora, só, irmãos, que as pessoas que conhecem a Bíblia sabem que não foi com alguma intenção mal de eu ter falado Jope, né? Era Tarsis. Mas às vezes a gente esquece, e Deus conhece o nosso coração.
Mas aí, meu irmão, o que eu quero dizer é que a minha preocupação, irmão, toda preocupação de um pregador de Deus, verdadeiramente de Deus, ele não quer ver ninguém, irmãos, no inferno, muito menos no lago de fogo. Agora, o juízo final, irmão, ele existe. Por que o juízo final existe? Porque no juízo, irmão, tem tanto os que vão ser condenados como aqueles que serão absolvidos. Juízo é para isso. Senão, irmão, todos, Deus já ia dizer, ó, quando Jesus vier, não vai ter juízo, vão ser colocados os que estão no inferno, tudo no lago de fogo. Mas a palavra do Senhor, irmão, fala em juízo final. E qual o juízo inicial? É o juízo da alma, irmãos. Nós temos o juízo inicial e temos o juízo final. O juízo inicial é o da alma. Por que a alma vai? Por que a alma desce ao inferno? Por causa da maldade que plantou. Quem planta maldade, irmão, não tem como escapar do inferno. A não ser, veja bem, isso aqui é muito importante para você ficar atento. A não ser, irmãos, que você se arrependa. Porque Jesus, ele está dando, irmãos, para nós o arrependimento, ele está dando para nós, para a gente se arrepender. Só que para a gente se arrepender, nós temos que produzir os frutos dignos de arrependimento. Qual foi o fruto, irmão, digno de arrependimento que o rei de Nínive tomou para que todo o seu povo, para que toda a sua cidade fosse salva? Ele produziu fruto digno de arrependimento. Qual foi, irmão? Se humilhar, olha só, se humilhar, ele se vestiu de saco e convocou toda a população de Nínive também a se vestirem de saco, porque ele era o rei, ele ia se vestir de saco, então ele tinha que todo mundo também se vestir de saco, como forma de humilhação a Deus pelos seus pecados, para não praticar mais o pecado, irmãos. E os ninivitas, irmãos, eles foram salvos, está lá na Bíblia, pode ver lá, os ninivitas foram salvos. Agora, quem eram eles? Eram assassinos, irmãos. Qualquer coisa ele matava os outros. Tinha um ódio dos outros horrível, eles matavam. Mas aí, irmão, o rei foi, se vestiu de saco quando soube que Jonas profetizou, a mando de Deus, que Deus ia destruir aquela cidade em 40 dias se eles não se arrependessem. Olha o fruto digno de arrependimento, se vestir de saco, se humilhou. A humilhação, irmão, já é um fruto digno de arrependimento. Ele produziu fruto digno de arrependimento. Então, como é que você pode produzir um fruto digno de arrependimento? Se humilhando. Jesus não falou, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí o rei de Nínive encontrou descanso para a sua alma. Por quê, irmãos? Porque ele viu o fruto digno de arrependimento, que era se vestir de saco, se humilhar. Então, meu irmão, se você é prepotente, se você é arrogante, soberbo, vaidoso, você gosta da luxúria, você gosta de tudo aquilo que bate contra a palavra do Senhor, se humilhe, que Deus vai te dar vitória. Você pode ser o homem mais errado da face da terra. Você é considerado o homem pior da face da terra. Mas se você se humilhar, reconhecer o teu erro, porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você muito certa, porque está na Bíblia, e
Quando você, irmãos, tem esse mal da soberba, é porque o espírito do erro está dentro de você. O espírito do erro, porque eu já preguei aqui que tem dois espíritos na terra, o espírito do santo de Deus e o espírito do erro, que é o espírito do diabo. O Espírito Santo é o espírito de Deus e o espírito do erro é o espírito do diabo. Então, meus irmãos, se você tiver o espírito do erro dentro de você e se você reconhecer esse erro e procurar Jesus Cristo, e você se humilhar, igual fez o rei de Nínive, se humilhou, né, se vestiu de saco, reconhecendo seu erro, e deixando de praticar essas coisas, aí você achou esse fruto digno de arrependimento. Por quê? Porque você produziu dentro de você, dentro do seu coração, você produz esse fruto. Como? Vou me decidir a favor do Espírito de Deus e eu vou tirar esse espírito mal de mim. Porque, irmãos, esse espírito mal, ele só sai quando você se decide a tirar ele de dentro de você. Se você se decidir a tirar esse espírito mal dentro de você, ele sai. Como é que você tem que fazer, então, para tirar esse espírito mal dentro de você? É você produzir fruto digno de arrependimento. Ou seja, tudo que eu fiz, eu desfaço tudo, porque estava tudo errado. Tudo que eu fiz, eu desfaço. Eu nego, eu não quero mais saber. E aí você vem, irmão, para o caminho do Espírito Santo de Deus. Aí Deus vai, irmão, te coloca lá em cima, porque só Deus pode colocar nós lá em cima. O diabo põe, mas para derrubar. O diabo é da enganação. Ele te leva lá para o alto, depois ele te derruba e tu perde tudo. Acaba tudo que é teu. O diabo faz isso. Ele engrandece a pessoa na terra, depois ele derruba, às vezes até mata, para levar logo para o inferno. Às vezes até mata. Para a tua alma ser levada para o inferno, né? Porque não é o diabo que leva a alma da pessoa para o inferno. Não é o diabo que leva, não. Ele não tem esse poder de levar uma alma para o inferno. Quem vai levar a alma do homem para o inferno são as atitudes, as formas que ele trabalha fazendo mal. Aí Jesus vai e lança. É Jesus que lança a alma do homem no inferno. É Jesus, está lá em Apocalipse capítulo 1, 18 e 19. Pode ler lá que você vai achar. É Jesus que lança a alma do homem no inferno. Não é o Satanás, não. O Satanás, irmão, ele só contribui para você ir para o inferno. Através das ofertas deste mundo, através da malícia, né? Porque ele engana. Aí quem tem o Espírito de Deus, irmão, não vive de engano. Não vive enganando ninguém. Quem tem o Espírito Santo de Deus não engana ninguém. Mas se você tiver o espírito do erro, aí, meu irmão, pode esperar. Vem muito engano, vem muita mentira, vem muito destroço, vem muito problema, vem muita guerra. Porque o espírito do diabo, irmão, é um espírito guerreiro. O espírito do diabo é um espírito guerreiro. Mas guerreiro do mal, não é do bem. Por isso que nós temos que entender, irmãos. Tem dois espíritos, um espírito da parte de Deus e um espírito da parte do diabo. O espírito da parte de Deus é uma guerra a favor do bem. E o espírito do diabo é uma guerra a favor do mal. Ele quer ver todo mundo lascado. Ele quer destruir. Ele quer pelejar para destruir, irmão, uma nação, porque ele gosta de destruir nações, Satanás. Aí, irmãos, por que você vê muita gente morrendo de fome nos países aí afora? Muita gente morrendo de fome, muitas crianças que não têm
nenhum alimento para comer passa 3, 4, 5 dias com fome e morre, irmão. Morre de fome. Tem países aí que tem crianças morrendo de fome. Por quê? Porque se você, meu irmão, minha irmã, tiver o Espírito Santo de Deus dentro de você, e você for uma pessoa muito rica, tem muito dinheiro, tem dinheiro que dá para comer aí, vamos supor que a vida dele ele chega a durar 100 anos, ele tem dinheiro para passar a vida na Terra, 1000 anos passar na Terra. Eu sei que a pessoa não dura 100 anos, é muito difícil o cara chegar aos 100 anos, mas se ele for muito rico, ele tem dinheiro, irmão, para comer daqui 1000 anos, ou seja, com 100 anos ele morre, menos de 100 anos ele morre. Aí ele tem mais 900 anos que ele morreu e passou 900 anos e o dinheiro está lá, não se acaba. Mas aí, irmãos, se eu tivesse muito dinheiro assim, eu ajudaria, irmão, muita gente não morrer de fome, porque é triste você ver uma criança, irmão. É triste ver só os ossos, que nem eu vi aí pela internet, a criança, só os ossos, morrendo de fome, não tinha nada para essa criança comer. Nada. Morreu de fome. E aí, meus irmãos, é por isso que eu quero falar aqui uma verdade, irmãos. Eu sei que isso vai tocar em você. Se você for muito rico, vai tocar em você. Mas por isso, irmãos, que muitos ricos, por falta de amor, não terão salvação. É por isso. Porque, irmãos, ninguém leva nada dessa vida. Nada. Você tem que colocar na sua cabeça, eu não vou levar nada dessa vida, eu já tenho dinheiro para comer durante 1000 anos, por que eu não vou durar nem 100, vou deixar esse monte de dinheiro aí para quem? Para quem vai ficar esse dinheiro? É para minha família? É. Mas eles vão também viver da mesma forma que você vivia, porque é sangue. O filho puxa para o pai ou para a mãe. Foram ricos, eles também serão ricos. Aí, se alguém, ou se algum deles aceitar Jesus e resolver praticar a piedade, a caridade, aí Deus tira lá do inferno, né? Porque a alma já está praticamente no inferno, a alma. Só pensa em mais e mais e mais, nunca quer ceder nada, nunca quer ajudar ninguém. A alma já está no inferno. Aí Deus pega, tira aquela alma do inferno, aí coloca seu espírito dentro do coração daquela pessoa, e aquela pessoa vai fazer a piedade que Deus quer que faça. Principalmente para quem é muito rico, tem muito dinheiro, pode ajudar muita gente. Você está entendendo? Tem muita gente aí, irmãos, que tem dinheiro aí, que dá para viver 5.000 anos. 5.000 anos, ou até mais. Porque é dinheiro demais, mas muito dinheiro. Dinheiro demais. Só o juro que essa pessoa recebe mensalmente é um absurdo de dinheiro, irmão. Aí, irmãos, aí é visto uma criança dessa morrer de fome. Com tanto dinheiro, e aquela criança morre de fome. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele está atrelado, irmão. Não são todos, eu quero colocar aqui bem claro, né? Não são todos, mas a maioria estão atreladas a mais e mais e mais. Não se conformam com o que tem, quer mais, quer mais. Ah, eu quero ser o mais rico do mundo, aí quer mais, e não cede nada, irmão. E esse povo é um povo de Deus, essas crianças são de Deus. Essas crianças são de Deus. Aí Deus olha lá do céu e vê, irmão. Chama-se injustiça. Chama-se injustiça. Porque a pessoa tem dinheiro demais, para comer 5.000 anos, que vai morrer menos de 100. Menos de 100 a pessoa morre, menos de 100.
Aí fica aí 5.000 anos o dinheiro no banco. 5.000 anos. E aí, meu irmão, depois da morte, aí segue-se o juízo. Porque a palavra do Senhor fala lá em Hebreus, no livro de Hebreus. E como aos homens estão determinados a morrer uma só vez, ó. E como aos homens estão ordenados a morrer uma só vez, depois disto, vindo o juízo. E o juízo é sem misericórdia. Por quê? Porque a criança está lá morrendo, você prestou misericórdia, você ajudou, você não deixou aquela criança morrer, você foi lá e alimentou aquela criança, deu condições para aquela criança não morrer. Aí quando você morrer, Deus vai olhar lá que você prestou misericórdia. Aí Deus vai ter misericórdia de você também, vai salvar a tua alma. Porque o que adianta, irmão, o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não adianta nada, sabe por quê, irmão? Porque a alma, irmãos, ela será julgada eternamente. Ela não morre. Você está entendendo? A alma, ela é julgada eternamente, ela não morre. Ou ela é julgada eternamente para a salvação, ou ela é julgada eternamente para a condenação. E é eterno. Aí, irmãos, eu prego essa palavra para você não ir nem para o inferno, quanto mais para o lago de fogo. Eu não quero ver nenhum de vocês que eu prego essa palavra, que estão ouvindo, que muitos querem me assistir, né, para a glória do Senhor, que eu não tenho glória nenhuma. Eu não estou nem aí para a glória, porque eu falei, Senhor, a tua glória é só quando o Senhor nos der. Eu não vou atrás de glória, não. Eu não estou atrás de glória, irmão. Não estou. Porque eu sou pó, vou descer a sepultura. Agora, Deus é quem vai nos dar essa glória se nós formos salvos, né? Mas eu peço misericórdia pela minha alma, não só pela minha, como todos aqueles que ouvem esta palavra que eu prego na internet. Eu quero ver você salvo. Só que eu tenho que pregar a verdade, mas eu não posso chegar aqui, irmão, dizer que Deus falou isso por causa disso, ficar inventando um monte de mentira. Que Deus falou isso por causa disso. Não. Deus é claro, irmão, está bem claro na sua palavra. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque, irmãos, colocar Jesus Cristo no vitupério da cruz do Calvário de novo, a gente só coloca, só tem uma maneira de colocar Jesus Cristo, irmão, no vitupério da cruz do Calvário. É desobedecendo a Ele. É trabalhando contra Ele. É vivendo contra Ele. É falando mal até dos que servem a Ele. Tem pessoas que falam mal até daqueles que servem a Deus. E muitas vezes não sabe da verdade, não sabe o que está se passando, né? Quantas pessoas, coitadas, que se levantam de madrugada para trabalhar, irmão, ganham tão pouquinho, dinheiro não dá nem para comer. Essas pessoas vivem sufocadas, vivem carregadas, vivem sofrendo, vivem penalizadas, vivem numa situação tão difícil. Aí uma pessoa que vive numa boa, tem tudo, ainda quer criticar aquela pessoa, ainda sacaneia, chama nome, diz que aquela pessoa é maldita, diz que aquela pessoa não tem nada a ver com Deus, diz que aquela pessoa... E não sabe o tanto que essa pessoa sofre na vida, irmão. Nós temos, irmãos, que ter cuidado com o que a gente fala. Você vê que a história do rico e o Lázaro, você vê a situação para você meditar, ó, aquela situação do rico ter caído no inferno. O mendigo Lázaro chegava em sua porta e pedia as migalhas, irmão, que caía da sua mesa. Ele negava até as migalhas e sacaneava com ele com a língua. Sacaneava com aquele homem. Homem sofredor, passava o dia todinho, irmão, ali naquele sol quente, caminhando atrás de comida, atrás de uma esmola. E muitas vezes só recebia crítica, né? O pessoal só voltava a matar, né? Com a língua. A Bíblia diz que era a língua do rico que queimava no inferno, irmão. Só que ele ainda vai ser julgado, né, irmão? Aqueles que estão no inferno serão julgados, porque a alma daquele rico, irmão, está no inferno até hoje.
vai vir um arrebatamento, mas ele vai continuar no inferno até o juízo final. O arrebatamento, irmãos, somente vão no arrebatamento quem é de Deus, quem foi salvo em Cristo, os discípulos, são os profetas, são todos aqueles que morreram em Cristo verdadeiramente na graça. Na graça, irmão. Morreram na graça. Perdoando e sendo perdoado. Como é, irmãos, que eu não perdoo e mato, e aí eu quero salvação? Você é réu de juízo, está escrito. Como é que eu mato, certo? E depois eu quero ser salvo. Você passa a ser réu de juízo. Agora, Deus vai saber julgar um por um. Você entendeu? Deus vai saber julgar, porque Ele conhece os corações. Também aqui, quem sou eu para dizer que vai ser condenado quem matou? Não. Moisés também matou. Profetas também mataram. Aí, irmãos, Deus vai ver por qual situação a pessoa foi morta. Você está entendendo? Aí Deus pega e vai salvar, porque Moisés foi salvo. O profeta Samuel também foi salvo. E muitos, irmãos, mataram. Muitos mataram. Sansão matou, só numa guerra, Sansão matou 1000 homens. Aí eu posso dizer que Sansão está no inferno? Tá não, irmão. Sansão era um homem de Deus. Sansão era um homem de Deus. Ele matou mais de 1000, mas era um homem de Deus, ele foi salvo. Só que ele não está no céu. Ele está no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. Por quê? Porque no arrebatamento, irmão, só vão os que foram salvos, né? Que já morreram, estão morrendo, né? No arrebatamento serão salvos os que já morreram em Cristo, morreram em Deus no Velho Testamento, morreram em Cristo, serão todos salvos, todos. E os que estiverem vivendo para Cristo hoje, irmão, agora, o pessoal está vivo, vivendo para Cristo, pregando a sua palavra, tendo amor, sentindo, irmãos, o amor, pregando para as pessoas terem misericórdia, para também Deus ter misericórdia delas. Por isso, meu irmão, você tem dinheiro aí, irmão, para 5.000, 10.000 anos, é muito dinheiro. Por que você, a partir de hoje, não começa a ajudar tanta gente que está morrendo na África, irmãos, de fome? Não é só na África, não, tem outros lugares. Só o juro desse dinheiro, irmão, alimenta essas crianças todo dia que estão passando fome. Só o juro do teu dinheiro, por dia, dá para alimentar essas crianças todo dia que estão morrendo de fome, irmão. O que você acha disso? Para que Deus possa também ter misericórdia de você, meu irmão. Eu não quero que você seja condenado ao lago de fogo. Não quero. Nem no inferno. Mas eu quero que você tenha misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se alguém te pede, irmão, não critique. O ser humano tem uma maneira de criticar quem pede. Não critique por causa da língua. Se não desce o inferno, vai queimar a língua lá no inferno. Aquele rico, irmãos, a língua dele queimava no inferno. Pode ler lá que você vai achar. Em Lucas 16, versículo 19 em diante. Só porque, irmão, ele criticava o mendigo Lázaro. Ele criticava. De que forma? Sai da porta da minha casa. Hã? Não está escrito, mas era a língua dele, ó. Ele maltratava o mendigo Lázaro com palavras. A língua queimava, a língua, ó. Tem que ter cuidado com a língua, irmão. Não critique ninguém. Se você vê alguém pedindo, se você não tiver, fique calado, mas não critique. Fique calado. Por causa da língua, irmão. Muita gente está no inferno hoje por causa da língua. E um era aquele rico. Mas tem muitos, são milhões, por causa da língua. Então, meu irmão, eu prego esse evangelho para que você seja salvo. Eu não vou ficar pregando aqui, irmão, gritando na palavra de Deus, gritando. E você faz é desligar.
Eu prego com calma, Deus me escolheu para pregar dessa forma, para que você venha logo para os caminhos do Senhor, porque a qualquer momento, irmãos, Jesus vai voltar e vai levar o seu povo que está vivendo, praticando a misericórdia e a sua justiça. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Que Deus abençoe todos vocês no mundo inteiro. E ouçam, irmãos, e não deixe escapar. Segura essa palavra dentro de vocês, para que vocês sejam salvos. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Amém.